Bom, a gente vai começar, que já é 8:02, 8:03, e conforme for chegando aí, eu vou... E aula passada nós fechamos o assunto da Gênesis, falamos das notas explicativas. Não é um assunto muito simples de entender, mas eu acho que ficou um pouco claro. Quem teve a oportunidade de ler a Gênesis, as notas explicativas no final, talvez ficou mais claro, porque a gente não discutiu todos os detalhes aqui. Mas na medida que as pessoas tiverem dúvida, não ficar alguma coisa clara, vocês vão falando, ou aqui nesse dia, né, que a gente se reúne, ou pelo WhatsApp, ou como vocês quiserem. A gente está aqui para trocar ideia e a gente ficar tranquilo perante as coisas que se apresentam aí na vida, né? Porque se apresenta muita coisa, e às vezes muita coisa interessante é muita coisa confusa, né? Isso é comum nesse mundo que a gente vive, a gente não tem que se espantar com isso. A gente só tem que cuidar da gente, do que a gente pensa, como a gente vê, como a gente está interpretando as coisas. Isso é fundamental para a nossa evolução. Na verdade, isso é o básico para a nossa evolução, né? É compreender as coisas. Se a gente não compreende as coisas, a gente vai fazendo, né? Ou vai fazendo o que alguém fez, porque alguém mandou, porque alguém disse, ou vai fazendo a revelia, que é pior ainda, é o mesmo que dizer, deixa a vida me levar, e aí você vai sendo levado. E a vida não deixa espaço, não. Onde tem espaço, ela entra no meio, né? Então, a gente vai começar fazendo a nossa prece, e, de novo, perguntando se alguém quer fazer a prece para a gente começar. Esses segundos de silêncio são eternos, né? Não, mas não é isso. Olha lá, o Fred, sabe por quê que fica segundo silêncio? Porque todo mundo quer falar, será que eu falo? Mas será que eu vou tirar a vez do outro? Eu vou... Aí, tá vendo? Aí todo mundo que está sorrindo é exatamente isso que pensou. Eu sei o que as pessoas pensam, eu leio os pensamentos. Eu vou admitir aqui, vou fechar meu microfone, Fred, para você fazer a prece, tá bom? Você quer falar? Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Pode mandar ver aí. Boa noite a todos. Vamos então entrar nesse momento de oração, de reflexão, fechar nossos olhos para podermos entrarmos em uma conexão com o nosso Pai Criador, com Deus, que é justo, soberano, misericordioso e nos permite estar aqui reunidos para podermos aprimorar nossos conhecimentos e elevar nossas almas, elevar nossos espíritos, aprender, dividir, compartilhar esse aprendizado com nossos familiares, com nossos irmãos. Então, peçamos a ajuda dos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que eles nos iluminem com sua presença, com suas boas vibrações, juntamente com Jesus, nosso mestre, nosso guia, que o seu evangelho seja para nós, nosso pão espiritual de todo dia, a nossa bússola, sempre que nos encontramos em situação de desentendimento, em situação de em que nos perdemos e que nos afligimos. Que essa aula seja bem aceita, que ela nos traga reflexões para a nossa semana, que ela seja bem elaborada para nós e que possamos entrar em sintonia com nossos professores, Grace e Ruela, e que tudo seja coordenado pelos nossos irmãos espirituais, os amigos do nosso Centro Espírita André Luiz. Que tenhamos, então, um bom estudo e que o nosso entendimento seja muito ampliado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Fred. Boa noite às pessoas que chegaram aí, foram chegando, eu fui admitindo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Tem aqui. Eu estou tirando os microfones, tá? Só para a gente não ter ruído na gravação.
Muito bem, tudo bem. Então, deixa eu fechar isso aqui. Hoje, a gente, como conversou na semana passada, a gente fechou um pouco um bloco de doutrina, a gente veio falando de doutrina, nós fechamos um bloco de doutrina, a gente entra um pouco aqui agora na área de desenvolvimento humano, mas quando a gente fala eu entro na área de desenvolvimento, mas a doutrina está dentro, quer dizer, é só para a gente ter uma noção que a gente vai para um lado, vai um pouco para o outro, vai levando e vai costurando as coisas. A gente vai ter uma aula hoje que ela vai entrar num assunto de leve, tá? É de leve. Porque esse assunto que é o desenvolvimento humano é como se fosse você pega um pedacinho, junto com outro pedacinho, vai juntando e vai formando uma compreensão maior que acontece no segundo semestre, mas lá para o final. Aí você vai fechando o leque, porque são muitas nuances. Então, hoje a gente vai dar uma introdução em algumas passagens do livro da Joana, tá? E depois que eu falar da Joana, a Grace vai entrar com algumas passagens do livro da Hermance. Então, são são dois espíritos de um nível, né, maior, que trazem informações que são informações relacionadas à nossa psique, porque a doutrina espírita, na sua base fundamental, ela não trata desses detalhes, não deveria mesmo, né? O que se traz na doutrina espírita são grandes conceitos, são compreensões macros, em que vem uma informação depois de uma série de livros de André Luiz, veio até o Leon Denis, que era contemporâneo, veio o Emmanuel, e vai vindo uma série de espíritos trazendo detalhes, e a gente culmina, eu sempre assim, né? A gente culmina com uns detalhes mais aprofundados aí, relacionados à parte da mente, da psicologia humana, mas a psicologia não a psicologia acadêmica, porque ela é mais científica, mas uma mistura do Carl Gustav Jung com a psicologia da quarta força transpessoal da Joana. Você pega um pouco da irmã, você pega um pouco daqui e dali, e você vai compreendendo melhor a natureza da mente humana. Melhor, vamos dizer assim, inicialmente, né? Porque se a gente for falar desse assunto, nós iríamos gastar um tempo enorme. Então, o que a gente faz? A gente tenta pegar aqueles casos que são os mais importantes para a gente ter uma compreensão superficial da natureza humana. Então, isso é muito importante. Então, por isso a gente usa bastante a Joana e usa também a filosofia. E a gente não pode esquecer que a filosofia é um dos aspectos da doutrina espírita, e no Evangelho nós estudamos que está lá, né, na introdução, colocado pelo Espiritismo, dois filósofos, que é o Sócrates e Platão, dizendo assim, olha, o que eles falaram está tudo mais ou menos concordante aqui, mostrando que a própria filosofia ela é um precursor do cristianismo, é um precursor do espiritismo, porque a filosofia de Sócrates e Platão, além de falar coisas que remetem a Jesus, mas eles não tinham nenhum tipo de censura com relação a falar de mundo espiritual, de mundo das ideias, até de reencarnação. Então, eles vão mais longe, chegando até no espiritismo em algumas coisas, como a gente estudou lá quando a gente fala da introdução do Evangelho, tá? Tem o tríplice aspecto do Isso. espiritismo, que é o filosófico, né, o científico e o religioso, né? Isso. E essa questão, às vezes, é mal compreendida, tá, gente? Porque quando a gente fala assim, olha, aspectos científicos, que deveria ser mais fácil, também não é muito simples. Quando fala aspecto religioso, a gente entende, porque a maioria de nós pratica o lado religioso da doutrina. Mas quando você fala aspecto filosófico, a palavra filosofia é uma palavra assim que dá um pouco de medo às pessoas, parece uma coisa complicada, parece uma coisa assim, o que é afinal? A gente não entende, né? Mas à medida que você estuda a filosofia, você vai perceber que ela tem uma abrangência muito grande na nossa vida, ela participa da nossa vida e ela vai participando cada vez mais na medida que as pessoas queiram evoluir, queiram aprender sobre a vida, sobre as coisas espirituais. Isso não tem como escapar disso. Mas ok. Então a gente vai começar a nossa aula falando eu vou aqui fazer
o compartilhamento, para a gente começar falando da Joana. Tá? E quem quiser interromper, de novo, fique à vontade. 17/4, né? A gente, na aula passada, a gente falou finalizou com a Gênesis as notas explicativas, expliquei para vocês, para quem estava aqui, por que nós fizemos trouxemos essa informação, porque é uma informação que está causando muito ruído no movimento espírita, e acho que a gente precisa olhar ela de frente. Não estou dizendo que nós somos donos da verdade, mas na medida que a gente estuda, que a gente consegue capturar informações que nos dão uma base, a gente traz para vocês. Pode ser que lá na frente, daqui a uns anos, a gente estava equivocado, não sei, mas isso não importa. Agora, no momento, nós temos as nossas informações que a gente busca dentro dos próprios livros espíritas, e ela nos dá um conforto para a gente chegar aqui e a gente discutir esse assunto, tá? Então, a gente não vai voltar nisso, a gente pode voltar nisso se as pessoas quiserem. As pessoas que não vieram à aula passada, olharam lá a gravação, entenderam, não tem dúvidas, tem dúvida, pergunta. Quem não vê a aula e nem assistiu a gravação, é muito importante ver essa gravação, tá? Porque ela fala de coisas que estão permeando o movimento. Não é a doutrina, tá, gente? É diferente, a gente precisa entender. O espiritismo, o movimento, tá? São coisas diferentes. O espiritismo, o movimento e as pessoas. São três coisas. O espiritismo, nós vamos dizer, é a doutrina, são os livros, é a forma. Ali está tudo certo, né? Pode ser que no futuro altere alguma coisa, não altere, não importa, isso é de menos. O movimento são as pessoas se movimentando dentro do processo do espiritismo, né? Esse é o movimento que se faz com essas informações que a doutrina nos traz. E as pessoas? As pessoas são aquelas que buscam praticar as coisas que estão defendendo da doutrina, do evangelho, do espiritismo. Então, são três coisas, tá? E aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da doutrina e do movimento, né? Que existem dentro do movimento espírita algumas movimentações que trazem um pouco de apreensão para algumas pessoas que veem, que não entendem, que não compreendem por que estão fazendo isso, por que tem isso, por que não tem aquilo. Mas a gente não deve, eu vou dizer de novo, e aqui é uma obrigação minha, porque se nós vamos estudar sobre desenvolvimento humano, nós vamos falar da mente, nós vamos falar de senso crítico, eu tenho que dizer isso para vocês, porque isso é fundamental. Nós nunca devemos nos fiar porque as pessoas dizem alguma coisa ou não, nem pelo que eu digo. Eu estou aqui passando informações para vocês, mas vocês devem buscar as fontes. Não adianta eu falar alguma coisa e não dar a fonte, as fontes, de onde sai, ir lá na fonte, olhar e aceitar ou não aceitar, é fora o íntimo de cada um, tá? Muito bem, então terminamos esse assunto, vamos entrar aqui, falar um pouco da nossa aula e começa com a Joana. Então, a Joana de Ângeles, né? Não vou contar a história dela, a maioria das pessoas já sabe, mas o básico é que ela é uma desencarnada, um espírito protetor, é um espírito de um nível evolutivo maior, e quando eu falo maior, não quero categorizar em que nível que ela está, que eu não tenho a mínima ideia, é maior que a gente, espiritualmente, e ela é o espírito que dita a grande parte dos livros para Divaldo, e principalmente os livros da série psicológica, né, que foram anos, né, e são muitos livros, e são muito interessantes, alguns são muito bons, quer dizer, todos são bons, mas alguns são melhores, e a gente trabalha com eles para trazer, junto com mais outras informações de outros livros, de outras outras partes da própria doutrina e da filosofia espiritualista, a gente junta tudo isso para tentar compreender um pouco essa questão do ser humano. E a Joana começa falando uma coisa muito linda para a gente. Esse preâmbulo aqui é a coisa mais linda. Ela diz: o ser humano é o maior ato e nobre investimento da vida. Momento grandioso do processo evolutivo, que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento e sua individuação. Isso é uma ligação do que ela fala com algumas coisas que é colocado pelo Carl Gustav Jung.
O que ela está dizendo para nós, ela está colocando o ser humano num patamar de algo muito nobre, muito grandioso da vida. E a gente começa um processo evolutivo lá do início, onde a gente passa por todas as fases de estruturação, e estruturação psicológica, se você considerar que essa parte psicológica tem muitas coisas envolvidas, como as emoções, como os sentimentos, como os desejos, como os próprios instintos, né, que são forças poderosas antes da parte psicológica em si, mas que atuam fortemente na parte psicológica, nos empurrando para determinadas situações. E nós estamos em busca de quê? Do nosso amadurecimento, para nos qualificar como um ser individual, um espírito que tem uma individuação, é uma identidade espiritual. Porque as nossas identidades espirituais são muito comprometidas por questões que nós vamos mostrar agora. O que eu vou mostrar para vocês aqui nessa parte da Joana apenas uma pequena introdução de muita coisa que nós vamos discutir no decorrer do ano com mais detalhe. Então, esse processo das informações da Joana são algumas informações para a gente ir introduzindo dentro do nosso aspecto de desenvolvimento humano, questões que nós vamos falar lá na frente com detalhe, mas que ela já vai jogando para a gente. Por exemplo, quando ele fala aqui, estruturação psicológica, nós vamos entender um pouco disso. A psicologia acadêmica não é isso. É uma questão mais espiritualizada aqui. A individuação ou a identidade, vamos falar disso. Que identidade é essa? Como é que a gente faz para a gente compreender essas coisas? Então, isso tudo a gente vai discutindo. As planilhas que eu vou mostrar da Joana, os slides, eles começam nos falando de algumas questões de dificuldade que nós temos no mundo, e logo depois ela coloca as dificuldades, depois coloca as coisas que são importantes que a gente para sair dessas dificuldades, de uma forma conceitual. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, e que nós vamos falar várias vezes, você falou, já falou disso, mas a gente vai falar disso várias vezes, porque esses conceitos têm que ficar muito bem compreendidos, porque eles são importantíssimos para a gente compreender a vida. Quando fala compreender a vida, nós não podemos pensar só na vida material, não tem como. Nós temos que pensar na vida material, na vida espiritual, nas vidas, nas existências, para onde a gente vai, como que é esse processo, nós viemos de onde, o que é que nós trouxemos, estamos aqui, o que é que eu vou fazer para, na próxima ou depois, ou até agora, fazer alguma coisa para me melhorar. Então, existe uma questão que se chama o finito e a infinitude. O temporal e o atemporal em nossas vivências. Então, ela diz assim, está no livro Ser Consciente, o ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o perturbador e finito, circular, estreito e sem metas. Aqui ela já está deixando uma real para a gente, né? Quem que são os seres imaturos, ambiciosos, apaixonados, que se frustra, está sempre irritado, está se frustrando com as coisas, que mata e mata-se? Aí não está falando de matar só fisicamente, matar emocionalmente, né? Por quê? Por que que a vida dele ela tem um significado perturbador? Porque ele é finito, é circular, é estreito, não tem metas, grandes metas de evolução, de aprendizado, de outras vidas, de evoluir espiritualmente, não tem. É um ser voltado para quê? Para corpo físico. Então, esse é o ser imaturo ambicioso. Quando você fala de um ser maduro, psicologicamente vive amplidão infinita das aspirações do bom, do belo e do verdadeiro. É esvaído do ego, atinge o self, olha as palavras que nós vamos colocando, tornando-se ser integral, ideal no rumo do infinito. Quando a gente olha aquele primeiro item, a gente pensa assim, mas eu acredito na reencarnação, eu acredito na vida de reencarnações, na vida eterna que a gente vai viver, eu acredito em tudo isso. Então, eu não estou em cima, eu estou embaixo. Não, mas aí tem que ter cuidado. Porque o fato de você acreditar na reencarnação, saber que você vive muitas vidas, saber que você tem um aspecto atemporal e da infinitude, não te coloca embaixo, porque você tem que ser maduro. Você pode saber disso tudo e ser imaturo.
Então, você pode saber disso tudo e você ser um ser imaturo. Porque você é ambicioso, é apaixonado, se frustra, se irrita, está nervoso. Tudo isso acontece na nossa vida com mais ou menos frequência. Na medida que é com menos frequência, significa que você está migrando de um ser imaturo para um ser maduro. Quantas vezes você se vê e se pega fazendo uma besteira, se irritando por pouca coisa, fica com inveja, ou é vaidoso, ou fica com raiva, com coisas menores? Você que tem que medir isso. Ninguém vai fazer essa medida para você. E essas medidas é que definem se você é um ser imaturo ou um ser maduro. Mas o ser maduro, mesmo que você consiga trabalhar bem isso, ele só vai ficar um ser mais maduro se você viver o quê? Aspirações do bom, do belo e do verdadeiro para atingir o céu. Então, essa é a primeira mensagem da Joana para a gente começar a entrar em assuntos mais complexos, em assuntos que não são tão simples. A gente vai trabalhar na melhor maneira de simplificar as coisas, mas algumas coisas não são muito simples, mas não é um problema, porque nós estamos aqui exatamente para a gente conversar, para a gente falar. Eu e a Grace estamos aqui para ajudar no WhatsApp, para entender as coisas, tá? Então, eu vou passando, e na medida que eu vou passando, quem quiser parar, daqui a pouco eu vou parar para a gente falar um pouquinho, tá? Antes da Grace entrar na irmãncia, eu vou dar uma parada para a gente falar um pouquinho do que a gente está falando aqui, tá mostrando. Ok. O ser consciente, então lembra, o ser consciente é aquele que tem consciência das coisas que está fazendo, tem consciência da vida, do seu papel, e que ele deve estar sempre consciente, prestando atenção, que ele tem que ter cuidado com o hábito, né? Que ele tem que ficar esperto com os hábitos. Por que ele tem que ficar esperto com os hábitos? Porque os hábitos, eles são importantes na nossa vida até um certo ponto. É igual ao instinto. O instinto é importante na nossa vida, é um poder maravilhoso, até um certo ponto. Então, os hábitos são assim também. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, existem muitas situações que se coloca, nós temos que criar bons hábitos para evoluir. Não é isso. As pessoas pegam a mensagem do Aristóteles, isso, olha, gente, isso em muitos livros espíritas faz isso. Pega a mensagem do Aristóteles, porque o Aristóteles eu já expliquei isso aqui, do Aristóteles, que é o mundo material, e o Platão, o mundo das ideias, e o Aristóteles fala dos hábitos. Só que as pessoas esquecem de traduzir, que ele diz, os hábitos adquiridos conscientemente. As pessoas esquecem da palavra consciente. Quando esquece a palavra consciente, significa hábito inconsciente. Se você adquire hábito inconsciente, isso é um dano para o seu psicológico. A gente não vai entrar nisso agora, uma hora a gente vai falar disso com mais detalhe, mas estou explicando a questão do consciente. Então, o ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é, aprimorando sem cessar. Gente, essa mensagem é muito importante. Essa mensagem aqui é fundamental. Por que essa mensagem é fundamental? É uma aceitação do si. É o nosso estágio. Não adianta você sonhar que você é melhor do que é, nem pior do que é. Mas como é que você sabe? Você tem que se descobrir, você tem que se perceber, você tem que fazer o que se chama um mergulho interno para se conhecer, minimamente, para que você se aceite, porque se você não tem um ponto de partida real, você não evolui. Se o seu ponto de partida é ilusório, você não evolui. É como um GPS. Olha, onde você quer? Quero ir para lá. Onde você está? Estou aqui. Aí você vai, não, mas eu não gosto desse lugar, eu estou falando que estou aqui, mas não estou não. Como assim? Não pode. Você tem que, para evolução, saber onde estou, qual é a minha identificação, quais são as coisas com quem eu me identifico e para onde eu quero chegar. Ponto. Ela está falando isso aqui. Somente consegue essa lucidez olha só, que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deterioração. Tá vendo? Nem de mais, nem de menos. Nem superestimar, nem subestimar. Que as duas coisas são péssimas. Para isso, não se julga, nem se justifica. Não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. Sem ficar com um sentimento de menos-valia, de vítima ou de superioridade. Isso destrói o processo de evolução. Te bloqueia.
A identificação, aí vem, a identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor. A Grace vai falar até do auto-amor. Da autoestima da oração, que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação, que libera das tensões, da meditação, que faculta o crescimento interior. Olha aqui, gente, aqui ela está dando várias receitinhas para nós. Primeiro ela fala identificação. Com o que você se identifica? A sua identificação são os seus desejos, a sua vontade, seus pensamentos mais íntimos, suas emoções, aquilo que você quer. Essa é a sua identificação. Né? Os vícios em geral, porque é isso que mais nós temos. Ah, vou destruir tudo isso. Você não pode. Você tem que compreender isso e usar esses poderes ou essas forças para a transformação. É disso que ela está falando. Se auto-amar, mesmo com as suas deficiências. Porque senão você não chega lá. Mas para você entender o mínimo de você, você precisa ter a capacidade do... Opa, só um minuto. A capacidade do discernimento. Discernimento, que é um assunto que vamos falar, que isso aqui é uma das maiores ferramentas que o ser humano tem que desenvolver e que menos desenvolve para a evolução. Sem ela, você não sai do lugar. Mas Kardec já falou disso aqui? Aqui é Joana, hein? Já. Se você for lá na questão, eu não vou ter certeza se a questão é essa. 780 do Livro dos Espíritos, se não for, depois eu mando para vocês. Ele fala bem claro, o primeiro passo da evolução se chama escolha. Escolher. Como é que você escolhe? Com discernimento. Tudo que eu estou falando aqui é só introdução de coisas que nós vamos detalhar. Vamos lá. Então está aqui. O auto-amor ensina a encontrar-se e desvela os potenciais da força íntima nele jacentes. Gente, auto-amor e amor próprio é diferente. Tá? Eu não sei se você vai falar disso lá na hora que falar da irmã. Vai, tá. Então não vou falar. Mas o auto-amor é você realmente ter amor por você no sentido em que você se ama não pelos seus processos de deficiência, mas pelo seu amor de querer crescer, de querer ser uma pessoa melhor. A autoestima, junto a isso, leva à fraternidade. Porque se você se estima como um ser humano e que tem as suas dificuldades e que quer evoluir, e sabe onde você está no nível espiritual, você também vai compreender melhor as pessoas, vai criar um convívio saudável melhor, porque você não se acha melhor que ninguém. A oração é aquele momento em que te liga ao plano espiritual. Aqui a gente não precisa nem falar, né? Mas te dá uma abertura para as intuições, te dá uma abertura para que você tenha uma compreensão melhor da vida. A relaxação proporciona harmonia, horizontes largos para a movimentação, que é, no caso, a própria meditação que pode te ajudar aqui. A meditação ajuda ao crescer de dentro para fora. Então, a gente já sabe, meditação é uma coisa muito falada, tem muitas coisas por aí, mas vamos pensar na meditação na paz interna, em você fazendo as coisas. Você está fazendo coisas, trabalhando, fazendo um almoço, lavando uma louça, arrumando a casa, e você está fazendo aquilo com o seu melhor. Isso é um processo de meditação. Mas tem a meditação de acalmar, de sentar, botar uma música e relaxar. Então, é relaxação e a meditação. E aí ele fala do autoconhecimento, que é uma necessidade prioritária. E nisso nós vamos falar depois, porque o autoconhecimento é específico, é de foro íntimo. Né? E a gente vai falar na aula presencial um pouquinho sobre a diferença de o que você é e quem você é. São duas coisas bem diferentes. A única coisa que nós podemos ajudar vocês é o que você é. O quem você é, que é o autoconhecimento, a gente não tem como fazer isso, ninguém tem. Só cada um faz consigo mesmo. Muito bem. E aí, ela vai falar aqui, eu não vou ler tudo, só o que está aqui, não é em negrito, né, mas é branco. Fala sobre o despertar do espírito. E no livro, isso aqui é um texto enorme, mas eu peguei alguns pontos para a gente entender que você tem alguns pontos que mostram as dificuldades que o mundo nos traz, nessa planilha e nessa planilha. No final dessa planilha, ela vira o jogo, ela mostra, olha, e as coisas boas que nós temos que fazer, tá? E acaba aqui. Então, nós vamos falar aqui também
de uma forma resumida, porque tudo isso aqui é só introdução, eu já falei, né? Então ela diz assim, ó, conduzida pela movimentação incessante da globalização, os interesses da luta, dos comportamentos ditados pela mídia alucinada e pela automação proposta pelo sistema vigente na sociedade, o indivíduo vê-se empurrado para onde e com quem não mantém qualquer traço de afinidade ou pensamento comum. O que ela está dizendo? Que nós somos conduzidos por uma movimentação de globalização, onde existem muitos interesses. Vocês vão lembrar que nós falamos aqui sobre a visão de mundo. Quem não viu essa aula, vai lá buscar. Eu vejo depois quem não viu me fala, eu não vi a aula. Eu vou mandar para vocês qual é a aula, eu mando o link, mas é exatamente isso que ela está fazendo. A visão do nosso mundo é uma visão de globalização que vai empurrando através de uma mídia alucinada, porque a mídia está envolvida nisso, está envolvida nesses interesses, e vai empurrando todo mundo para um saco comum. Todo mundo vai caindo naquele processo. É isso que ela está dizendo. Então, as pessoas vão sentindo que as suas personalidades são agredidas pelos valores que lhes são impostos, sem conveniente livre escolha. Você não tem escolha. Vai te empurrando, né? Olha quanta coisa vai acontecendo nesse mundo e que está acontecendo cada vez mais. Tá? Nós estamos na crista de baixo. Tem a crista de cima, nós estamos na crista de baixo. Isso aqui é o retrato e, na verdade, aqui não tem nem tudo que está acontecendo no nosso mundo. Porque tem as questões morais, tem as questões de inversão de valores, tem as questões de opiniões como se fossem verdades, tem as violências aí no mundo absurdas. Observas, em consequência, que a sociedade como um todo, a sociedade como um todo encontra-se desestruturada, sem fundamentos seguros, definidos, capazes de facultar o seu próprio engrandecimento. E olha, ela diz assim, olha, do jeito que a sociedade está, ela está desestruturada, não tem fundação, quer dizer, não tem fundamento, e ela não tem ainda nem a capacidade de criar o seu próprio engrandecimento, como no passado tinha as grandes civilizações, o respeito, essas coisas todas. Então, essa é a vida que nós estamos. Nós estamos num emaranhado de manipulação, a gente não consegue sair, e a própria sociedade criou um processo que ela não tem fundação segura e também não consegue sair para mudar isso. Não tem um processo para mudar isso. Esse é o mundo de transição, gente. É o mundo onde nós já falamos aqui, onde a espiritualidade está aí, é uma massa de coisas acontecendo que está dando últimas oportunidades e também testando quem está com alguma perseverança. Tá bom. Aí ele diz assim, as suas conquistas têm se firmado mais nas realizações tecnológicas, aqui no final, e científicas, em prejuízo daquelas outras, de natureza emocional, harmônica, estética e espiritual. Isso tudo foi por ralo. O processo de estética, espiritual, harmonia, emocional, ninguém quer saber disso. As pessoas não estão interessadas nisso. Então, as pessoas estão vivendo o quê? Isso aqui, ó. Com esse processo todo, criou-se fantasia da facilidade, da riqueza, da prosperidade, que está invadindo as religiões, já invadiu os evangélicos, já ouvi falar que tem algumas até questões espíritas que estão envolvidas com isso. Que é isso aqui? É a riqueza material. Ambientação no mundo que seria destituído de problemas, ao tempo que essa conquista não tem trabalhado em favor de muitos dos mais graves novos desafios, porque aprofunda as dilacerações emocionais. Ou seja, do jeito que está indo, as pessoas estão sendo dilaceradas emocionalmente. É uma quantidade enorme de pessoas suicidando, é uma quantidade enorme de pessoas com frustrações, pobreza, miséria, doença, violência, depressão de altos níveis, assim, à torta e à direito. Por quê? Porque não está, o ser humano no estágio que está, não está trabalhando para uma vida boa. Não tem isso para as pessoas, não existe. E quem tem o direito, que está fazendo tudo isso, que está tendo toda a riqueza, também está na mesma situação. É a mesma coisa, porque você olha aqui, ó, é a mesma coisa. Esse é o retrato. Esse é o retrato, né?
E aí existem as fugas, né? A ansiedade, a desconfiança, todas as fugas estão aqui. Desrespeito do cidadão, a perda de seu espaço, medo, insegurança ameaçadora. Ela finaliza, quer dizer, não finaliza nada, porque o texto é muito maior que nós vamos discutir em um outro momento. Mas ela dá um finalzinho aqui para passar para o outro lado. Ela diz assim, olha, a vida em sociedade não pode expulsar o interesse da busca da espiritualização e da individuação de cada um de seus membros, tornando-os confusos e padronizados em uma escala comum. Gente, olha para o mundo, olha para a sociedade, olha para os meios sociais, para a internet e fala, tudo que está lá ajuda a gente a ser mais feliz, a gente ser mais espiritualizado, a gente se desenvolver? Não. Então, o caminho está voltado para um outro lado, que não é o lado que as pessoas que têm uma espiritualidade, que querem evoluir, querem. Está ao contrário. Joana está colocando aqui, de uma forma clara, o que está acontecendo já há algumas décadas e continua acontecendo, e aí nós estamos na crista da onda para baixo. Esse é o ponto. Tá bom. Daí ela vai falar mais algumas coisas para nós aqui. Agora, vira o slide. A autorrealização é todo... olha isso aqui. A autorrealização de cada um é todo um lento e complexo processo de despertamento. Despertamento da consciência. Despertar. Desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano. Então, assim, gente, as potencialidades de virtudes, vamos falar virtude para ficar fácil, né? De tudo isso já está lá dentro de você, está latente e precisa fazer alguma coisa. As realizações ético-morais, estéticas, religiosas, artísticas e culturais, está tudo lá. Está tudo lá na sua consciência. É a lei, são as leis adjacentes à lei de amor. Está tudo ali. Mas isso precisa de um trabalho de realização onde direciona o quê? O eu profundo, né? O eu profundo, a sua essência, para que ele seja maior que a superficialidade das paixões e do ego, que é o que isso aqui é o que está nos guiando. A busca do self, quer dizer, o todo do ser humano, redundará no encontro com a verdade. Pronto. É esse que vai te levar à verdade, né? Com a vida no seu sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação de todos os atavismos e complexidades perturbadoras. Aí a pergunta, tá bom, que verdade? Que contribuição oferece a verdade? Qualquer que seja a verdade que a gente não conheça, mas quando você tiver a verdade, o que ela faz? Primeiro, ela harmoniza o ego e o si. Pronto. Você passa a ser uma pessoa madura, não é isso que ela começou falando? Amadurecida espiritualmente, gerando bem-estar psicológico, alegria de viver, saúde interior e coragem para novos desafios. Então, a moralidade, né, todo o processo de força do poder da vontade se instala na criatura. Se instala na criatura. Nesse tentame, o lado escuro da personalidade se torna iluminado pela razão e pela possibilidade do crescimento libertador. Entenda, lado escuro não quer dizer que seja, é ruim, não é isso. É porque ele não está consciente. Você está se tornando uma pessoa desperta, a consciência é o foco de luz, a consciência é o que ilumina. Então, o seu lado da personalidade que você não olhava, não desenvolvia, ficava escondido, que é pior, quanto mais escondido ele mais cresce, ele vai ser algo libertador. Por que libertador? Vamos entender? Vamos no final aqui. Na sua condição de psicoterapeuta em comum, Jesus enunciou com precisão e sem reserva: busca a verdade, e a verdade te libertará. E o que me dá mais tristeza é ver as pessoas usando essa palavra, essa frase, sem ter noção nenhuma do que está falando. Que verdade? A gente não sabe. A gente não sabe. Verdade, não. Eu já falei de verdade aqui. A gente conhece algumas verdades como informação. A gente não vive a verdade. O que é viver a verdade de cada um? É isso aqui. É trabalhar isso aqui. É o self, é trabalhar o seu eu superior. Olhar suas identificações, buscar o seu crescimento espiritual, atingir o self. Mas não pode esquecer que ela fala aqui, ó, é um todo lento e complexo processo de despertamento, de desenvolvimento e amadurecimento psicológico, das potencialidades, das sementes, lembra dessa palavra, das sementes íntimas que estão latentes no ser humano.
Antes de entrar na irmãncia, eu vou reservar 10 minutinhos, se alguém quiser comentar, perguntar, aí depois a Grace vai falar com a gente aqui. Fique à vontade. Eu sei que o assunto não é, como diz, né? Não é melzinho no chuveiro. Ô, Cecília, fica à vontade aí. Boa noite, gente. Nossa, Boa eu tô noite. com a cabeça fervendo aqui. Está fervendo a cabeça? Ferve mesmo, é para ferver. Nossa, difícil, né? Mas, assim, uma palavrinha aqui no meio de toda essa discussão, essa exposição, explanação que você fez aí, que eu já tinha lido antes, mas a gente sempre precisa de alguém que vai esclarecendo ponto a ponto, né? Como você faz. O que me veio aqui é a palavra que é para a gente iniciar esse processo. Primeiro, a gente precisa procurar em nós o equilíbrio. Eu penso assim, porque estamos vivendo no meio dessa turbulência. E a procura, como ela diz, do autoconhecer, ele traz um conflito para a gente, interno, interior. E se a gente for entrar nesse processo mesmo que você falou aí, que ela fala de nossa, eu não vou conseguir, ou então eu ainda estou muito longe disso, começa a cair naquele processo que você vai atingir aquela autoestima sua. Então, se você não tiver esse equilíbrio para você discernir mesmo que você precisa ter o autoconhecimento, mas você não tem que se jogar nem na lama, nem muito superior, nem muito inferior, eu acho que o equilíbrio é o difícil aí. Eu acho que manter o equilíbrio aí no autoconhecimento e o discernimento. Não sei, foi o que assim, eu consegui retirar, porque é muito complexo você começar num processo de autoconhecimento profundo, vai encontrar coisas que você vai se deparar com coisas que você não está afim, às vezes, dessa verdade aí, né? De você se conhecer. E é onde você pode se desequilibrar. Mas quando a pessoa tem um pouquinho de discernimento, procura esse discernimento e vai em frente, ela acaba enfrentando, né, esses embates interiores aí, que eu penso que vai acontecer com todo mundo, isso aí não vai ter jeito. E acho que manter o equilíbrio é difícil, mas é necessário. Não sei se eu estou no caminho certo da reflexão. Ô, Cecília, eu vou falar que vai servir para todo mundo, tá? Existe uma mitologia, inclusive tem um vídeo meu que fala disso, de Teseu e o Minotauro. Acho que todo mundo já viu uma história parecida de Minotauro. Eu resumi o máximo para não gastar todo o tempo, mas depois eu digo em que vídeo que está, a pessoa vai lá entender. Teseu e Minotauro. Teseu vai entrar no labirinto, ele tem que matar o Minotauro. Mas se ele matar o Minotauro e se ele não souber como sair, ele morre também. Então ele tem que saber a arma que usa para matar o Minotauro e ele tem que saber sair de lá. Então ele ganha a arma da princesa Ariadne e também ganha o fio de Ariadne. E aí o símbolo diz assim, olha, ele vai entrar num labirinto perigoso. Ele vai ter que usar a arma para matar o Minotauro e ele vai ter que sair. Só que a história da mitologia grega, quando você olha, na verdade não existe Minotauro, não existe nada, é tudo uma coisa só. É ele, é só ele. A história da mitologia grega clássica, ela toda está falando de um ser só. É que ele faz a história para entender o que cada coisa dessa é uma coisa lá dentro de nós. Então o labirinto é a nossa mente, tá? É esse perigo que você falou. Você vai entrar lá e vai encontrar um Minotauro, você vai encontrar um monte de questões, se encontrar, porque elas não são abertas assim tão facilmente. Mas como é que você entra e sai com o fio de Ariadne? O que é o fio de Ariadne? É a consciência. Então, por isso que a Joana fala lá, precisa ter algumas coisas básicas para você começar um processo de autoconhecimento.
Uma delas, aprender a discernir, que a gente vai falar no nosso segundo semestre. E outra coisa, estar consciente. Porque se você não tiver consciente, se não tiver o fio de Ariadne e você entrar no labirinto, você quebra a cara. Então, o processo de você trabalhar a sua evolução não é simples. Não é simples. E é por isso, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é por isso que às vezes a gente passa anos estudando uma religião, anos, e não sai do lugar. Ah, mas por quê? Porque tem processo, tem uma maneira que não é simples. Todo mundo que faz isso sabe que é difícil. Não estou falando de terapia, que é ótimo, não é isso? Mas não estou falando disso, estou falando de compreender como as coisas se arranjam, como as coisas funcionam. Não no aspecto científico, mas no aspecto psicológico e espiritual dentro de nós. Se a gente não tiver o mínimo de conhecimento, e você vai lá no Kardec, gente, Kardec é tiro certo, ele e o espírito. Onde começa o processo? Ele fala, na escolha. Se você não souber escolher, como é que você sabe escolher? Discernimento, senso crítico. Se você não tiver isso, você não sabe escolher. Então, você vai patinar. Então, o que a Joana está falando aqui é isso. Você tem que entender, primeiro, o que você tem que entender? A sua identidade. O que é a sua identidade? A gente sabe? Não, então vamos entender o que é isso. Né? Identidade, imagina, é o seu RG, mas sua identidade no mundo espiritual é o quê? É as suas emoções, seus pensamentos, suas vibrações que aparecem para todo mundo. Não dá para esconder. Então, você tem que entender isso e saber para onde ela me leva. Ok, então agora eu vou começar o meu processo. Eu quero mudar, eu quero evoluir, eu quero mudar isso aqui, eu quero mudar aquilo. Mas se a pessoa é desequilibrada emocionalmente, ela não vai se equilibrar tão fácil. Ela vai precisar de alguma coisa. Ela vai precisar do discernimento, vai ter que buscar a razão. Vai ter que buscar a razão, aprender para equilibrar-se. Se não tiver isso, não vai se equilibrar, vai ficar assim, ó. É isso que é a nossa vida, né? É isso que é a nossa vida. Então, esse é um processo importante, não é simples. Desenvolvimento humano, a gente gasta aí uns 4 meses aí no final, fala bastante disso, a pessoa vem e faz o ano de novo, porque não é simples mesmo. E aqui nós não estamos falando de autoconhecimento, porque isso é coisa de cada um, a gente está falando só do que é e as ferramentas. Agora, como que usa? Cada um vai saber o seu momento, né? Mas é isso mesmo, Cecília, não é mel na chupeta, né? Difícil. Uhum. O Carlos queria falar, Carlos? Na fechado seu verdade, microfone. eu sei. Oi. Na verdade, era mais um ponto de vista, assim, né? Porque como o senhor mencionou um pouco tempo atrás lá, né? Que a gente acabou virando massa de manobra, né? Fazendo papéis. E o último evento que isso aconteceu foi com o Covid, né? Isso mostrou assim quanto a população, né, do mundo é fácil de manobrar, né? Isso acabou fazendo muita massa de manobra aí e realmente assim a coisa que a Joana de Anjos tenta trazer, que era não para poder acontecer uma coisa do gênero, né? Pelo que eu entendi, resumidamente aqui, né? Me corrija se eu estiver errado quanto a isso. Não, é assim, massa de manobra, deixa eu explicar uma coisa. Todos nós somos, com raríssimas exceções. A gente, às vezes, olha para um lado e fala, o cara é massa de manobra, a gente não está sabendo que a gente também é. Esse é o ponto. A estrutura do mundo é construída para que todos sejam. Esse é o ponto. A estrutura do mundo é construída para que todos sejam consumidos por esse processo maluco de confusão que está aí, que a Joana coloca e a gente está vendo. Esse é o ponto. E o nível espiritual nosso permite isso. Por quê? Gente, nós temos um nível de ignorância muito grande. Não adianta a gente se iludir, não. Estou estudando, fiz uma faculdade. Não, o nível de ignorância nossa é muito grande. Ela está falando de verdade. Verdade é uma coisa de um nível muito alto. E para entender isso, a gente vai ter que sair desse processo de aceitar as coisas porque falaram, porque disseram. Não, eu quero entender. Estudei aqui no livro, esse livro eu confio. E está dizendo isso aqui. Fulano falou na televisão. É o que mais tem, né? Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Posso só fazer mais uma observação? Assim, claro, com certeza. Não pude comparecer, né? Mas eu assisti ainda hoje a aula pelo YouTube lá, né? E uma das coisas que me tocou bastante foi logo que o senhor fez a abertura da aula de hoje.
né, da nota, lá do Kardec. Isso. Racismo. Isso é uma coisa que vem me machucando muito. Eu tenho muita sensibilidade com isso. Eu não sei se eu posso eu vou falar meu ponto de vista, porque assim, na psicologia, né, quando mais você fala que não, mais fala que não, o cérebro não interpreta a palavra não, né? Não tem não nem sim para o cérebro, é tudo... Então, na minha percepção, o que eu vejo? Que o pessoal fala, racismo, tem que fazer inclusão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá, você tem que... É como se tivesse, gente, não vamos aceitar, vamos... O que parece, assim, para mim, que é isso pessoal, tá? Que passa a sensação contrária. Se as pessoas conseguissem ficassem quietas, né, em vez de fazer todo esse monte de coisa baboseira que estão fazendo aí nas redes sociais, nas mídias, né, de fazer uma conscientização diferente, eu acho que seria mais fácil, né, isso, as pessoas ver uma pessoa não pela etnia, pela cor, pelo cabelo, se é branco, preto, rosa, alto, baixo, gordo, magro, nada desse tipo de coisa. Asiático ou não asiático, pela amarela, né, igual o pessoal chamava antes lá. Então, assim, eu acho que isso, se fosse um pouco menos, assim, nas mídias, né, eles querendo forçar, eu acho que seria mais suave. Esse é o ponto de vista, não sei se... Ô, Carlos, você falou mais ou menos o que a Joana está dizendo ali, porque ela coloca a mídia do jeito que está colocada, a mídia em geral, ela funciona para continuar com esse processo, tá? E que processo é esse? Da confusão, da desinformação, tudo isso. Esse é o ponto. O que a Joana diz e o que a gente fala aqui é como é que o processo muda? É com a gente, não tem jeito. Eu tenho que me mudar, você tem que se mudar, ele tem que se mudar. E aí o mundo vai mudar, não adianta esperar que vai vir uma nova ordem, que vai... Não vem ET aqui para mudar o nosso mundo, não, a gente que tem que fazer a transformação, né? É isso mesmo, né? Agora, o embate vai acontecer, não tem jeito, porque o mundo é assim, o ser humano é assim, né? E a gente tem que ter um nível de consciência para entender isso. Gente, eu vou, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu vou passar para a Grace para ela dar a remanso do for para a gente. Então, vamos lá. Eu sugiro que vocês leiam o material em casa, se tiver dúvida a gente volta a falar, e lembrando que esse assunto é introdutório, de coisas que nós vamos discutir durante, né, e aí nós vamos começar a entender melhor cada ponto desse aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. A Letícia, pode falar, Letícia. É a Letícia a Maria? Ai, desculpa, sou eu, Letícia, estava com o alto-falante fechado. Eu vou lhe falar o que eu estou sentindo no fundo do coração. Eu nunca fui assim racista, eu nunca me preocupei com religião, com cor, com nada. Eu trago comigo. Agora, nesse material que a gente recebeu, e mais aquilo que eu fui ler no Gênesis, por sua indicação, não tem dúvida, cada um de nós tem que manter isso. Nós nascemos, somos espíritas, viemos da erraticidade, certo? Encarnamos aqui. O que nós éramos lá? E agora, o que nós vamos ser aqui? Daqui por diante. Então, eu acho que isso é tudo. Começando de cada um de nós, não vai existir esse racismo. Eu ouvia, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, a Pitanga, esqueci o primeiro nome dela, falando do racismo. Ela falou assim, olha, para nós negros, o racismo vai sempre existir. O que a gente tem que fazer é aprender a viver com ele. Mas é um meio também, né, deles, com essa mídia que a gente vê. Mas se a gente partir de dentro de nós, espíritas, cada um de nós fazendo isso, nós vamos conseguir muita coisa. Gente, boa noite, obrigado. Desculpe, é isso mesmo, Letícia. Acho que cada se eu falei muita besteira. Tudo bem? Tudo bem. Ok, é isso. Eu acho que você está certa no sentido em que nós temos que buscar a transformação em cada um de nós. Mas também a gente não pode
se isolar do mundo. O mundo está conturbado, está confuso, e a gente tem que ter cuidado para não entrar na confusão também. Maria, você quer falar? Eu quero, sim, É Maria. rapidinho. Pode ser. Como preferir. Me preocupa, né, quando você fala, né, essa questão de que o mundo foi feito dessa forma justamente para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente olhar para dentro da gente mesmo e se melhorar. Só que me preocupa muito essa geração de jovens de hoje, porque eu não vejo uma grande parte que eu vejo hoje dos jovens, eles não têm preocupação, eles não são espiritualizados, não procuram se espiritualizar, né? Estão muito ainda no material e estão achando que o mundo está aqui para satisfazer a vontade deles. E aí, como é que vai ser? Então, minha amiga, esse processo que a gente acabou de falar, que a Joana já descreveu, assim, nós estamos vivendo momentos em que uma grande quantidade de espíritos reencarnaram, eu já expliquei isso, uma quantidade grande, não é pouco milhões, não, são mais do que milhões. Reencarnaram como se fosse assim, olha, essa é a última vez de vocês, tenta aí. E muitos deles vêm realmente totalmente ateu, materialista, ou às vezes nem é isso, às vezes até religioso, mas fazendo besteira. Então, não vamos só ser preconceituosos de segregar quem tem religião, quem não tem, porque isso não é sinal que está tudo certo, não. Mas, assim, a quantidade é muito grande. E o processo da internet, quando ele entrou, todo esse processo de internet, de mídia social, é óbvio que isso ia revolucionar o mundo. E aí, revolucionar e mudar o mundo, como o ser humano é um ser imperfeito, a mudança começa com ruim. Lá na frente pode ser que a coisa fique melhor, mas começa sempre com ruim. Vocês podem ver na história. Toda vez que o ser humano tem uma mudança por alguma razão grande, são as coisas ruins que vêm primeiro. A religião é assim, a ciência foi assim. Se você olhar o processo das ondas, dos ciclos, você vai ver que sempre sai de uma encrenca, entra na outra, depois melhora um pouco. Depois é assim. Então a gente está vivendo o que eu falei, o ápice para baixo. Pensa no ápice para baixo. Nós estamos no ápice para baixo. Então está um burburinho, uma agitação muito frenética no nosso mundo. E as pessoas estão sofrendo, estão doentes, mil coisas estão acontecendo. Por quê? Porque as pessoas perderam a esperança. Né? Perderam a esperança. Vanessa? Oi. Oi. Então, conforme iam falando, tive um pensamento, aí a Maria colocou e mexeu mais ou menos nisso que eu estou pensando, né? Eu, como mãe, tenho 2 filhos, eu fico pensando, assim, refletindo até as situações que estão acontecendo agora, porque as crianças falam, as escolas falam, e qual é o nosso papel, né? Eu acho que é de plantar essa semente, né? De pai, de mãe, de estar junto, desse momento de conversa mesmo. E não me vejo só como mãe, e sim como uma tia, como educadora, né? Acho que todos são educadores, né? Então, eu vejo isso, essa semente, né? Assim, onde você tiver, você ter uma palavra, uma escuta, que são as sementinhas que você vai deixando por aí, porque o mundo realmente está louco. E nós que estamos nessa oportunidade de estudo, né, e de, como se diz, de abrir essa mente, acho que a gente tem esse papel também, né, de plantar essas sementinhas. E é uma coisa que eu converso muito aqui com os meus filhos, com quem eu tenho oportunidade. É isso. É assim, gente, olha, tem uma coisa que não pode sair do nosso norte nunca, nunca. E quando isso está no nosso norte é forte, as outras coisas não têm o valor como realmente elas deveriam. E o norte é acreditar em Deus. E as coisas vão acontecer conforme tem que acontecer. E ninguém vai ser injustiçado nesse mundo, porque as coisas acontecem como tem que acontecer. Se você pegar a educação do mundo, é outra história, outros vídeos que nós vamos falar, mas assim, é uma história complicada. Da onde veio a nossa educação, a fonte,
uma encrenca, é uma encrenca. Então você está certa, cada um cuida do seu da melhor maneira que pode. Você tem seus filhos, você tem seus parentes, e você vai ajudá-los a melhorar a vida deles espiritualmente. É o que a gente pode fazer. Por quê? Porque o mundo puxa eles para o outro lado. E a gente sabe disso. E aí a força, como as coisas vão ser feitas, né? E às vezes dá certo e às vezes transvia mesmo, vai embora. E aí você fala, Deus, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Se Kardec pergunta, a resposta dos espíritos para Kardec é se os pais fizeram tudo o que podia, o filho não deu certo. Bom, aí eles vão olhar e falar, não, você fez tudo o que podia, o problema é dele, não é seu. Ele vai ter que resolver as questões dele. É assim que é, não tem jeito. E tem hora que a gente tem que olhar para o mundo e falar que está destruindo tudo. Uma vez minha filha me perguntou, pai, mas você acredita tanto em Deus, mas se de repente falar assim, está vindo um planeta aí que vai destruir a Terra, eu falei, e daí? Qual o problema? Meu espírito não morre. Todo mundo vai morrer, mas o espírito não morre. E aí? E isso estava na escrita, estava no plano? Então vamos em frente, não tem essa questão. Então tem hora que a gente tem que pensar nesse nível atemporal, de um nível infinito, porque ela fala ali, pensamento infinito, amplidão. Vou fazer tudo que eu posso. Não quero ter a consciência de não ter feito, de ter deixado, de ter sido relapso, de não ter consciência para fazer as coisas. Fiz. Tá aí, Deus, né? Tá aí. Fala, Denise. Ô, Ruela, esse tema é polêmico dessa aula, né? É mais complexo do que polêmico. Então, assim, pegando um pouco daí da conversa que o grupo todo colocou, né? Então, em relação às crianças, essa geração que, né, a gente está vendo aí bem conturbada agora, então eu penso que é um trabalho de formiguinha mesmo. Vendo pela minha história, como que eu fui me interessar, né, pela questão da espiritualidade, de você fazer o autoconhecimento, buscar uma religião, um caminho, enfim. Foi com o exemplo do meu pai, porque eu tenho lembranças, assim, muito pequenas do meu pai fazendo evangelho em casa, então a questão, eu acho que continua sendo exemplo, né? Então, quando a gente começa a olhar muito para o todo, até porque eu acho que a mídia, esse excesso de meios de comunicação, a gente começa a ter uma sensação de que está tudo perdido e que está... E eu acho que a mídia potencializa, né, essa sensação na gente, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita gente trabalhando no bem também, sabe? Então, a gente entra um pouco também naquilo que a gente está alimentando, né, no nosso mental, né? Porque se a gente passa muito tempo também só vendo essas notícias sensacionalistas, você vai ficar maluco, né? Então, acho que a gente tem que se manter informado, mas buscar alimentar o mental da gente com as pessoas que estão buscando bem, fazendo bem, plantando uma sementinha do bem, porque senão a gente começa a ficar desacreditado mesmo, né? A gente começa a ficar maluco com os questionamentos, né? Então, em questão das crianças é isso. Então, eu tenho um bebê agora de 1 ano e 9 meses, estamos quase chegando aí aos 2 anos, e eu estou procurando levar na evangelização, procuro fazer as orações em casa, tá? Porque é o que eu posso fazer a princípio, né? E o que eu vou poder fazer pelos próximos anos de vida é o exemplo. E acreditar, né, em toda essa lei que rege a gente. Então, estou fazendo a minha parte. Lógico que depois ele vai ter o livre-arbítrio dele, daí já é uma outra história, né? Então, era essa questão que eu queria colocar. E uma outra coisa que o Ruela comentou também, que eu acho que isso é um fato mesmo, é que toda mudança começa mesmo numa situação negativa, pelo menos na grande maioria. Então, assim, um exemplo bem esdrúxulo, né? Você só começa, de repente, assim, buscar a sua reforma íntima a partir do momento que você está passando por algumas situações e você começa a perceber, sei lá, eu vivo muito estressada, eu estou sempre brigando, eu estou sempre em conflito com as pessoas, então começa esse questionamento. Nossa, mas eu só vivo estressada? Nossa, mas estou sempre desentendendo com as pessoas? Por que isso acontece? Né? Por que eu sinto isso? Por que, né, quando eu vivencio certa situação, eu me sinto dessa forma? E normalmente é quando afeta a gente, quando a gente se sente triste, enfim, quando é uma situação negativa. Então, eu acho que é muito sábio esse lance
da mudança começar com algo ruim, sabe? Normalmente com alguma coisinha que está incomodando mesmo, né? A gente não faz muitas reflexões quando a gente está num momento muito de alegria, de felicidade. A gente tende a ter a reflexão ou no, né, na doença, na dor, né, em alguma coisa que está ali incomodando. Então, isso é muito fato mesmo, sabe? De que a coisa começa quando está dando uma incomodadinha. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Não, acho que era isso mesmo que eu queria colocar. Ruela, obrigada do espaço. Nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu acho que a coisa foi mais... esse assunto é um assunto, vamos dizer assim, que dá muito a falar, e vai dar, porque nós vamos entrar em detalhes dele lá na frente. Mas eu queria fazer uma proposta para vocês, que na verdade eu pensei em gastar meia hora, 10 minutos, e a Grace ia fazer o dela. Então ela vai introduzir, porque ela começa falando de um ponto que a Denise está falando aí, né? Porque a nossa consciência desperta no contraste, infelizmente na dor, nas dificuldades, nos conflitos. Então a Grace vai começar a falar da Hermance, e a gente continua na aula que vem. Tá? E a gente vai definir como a gente vai fazer. Deixa eu ver você. Você quer falar primeiro antes de eu mudar aqui? Então, gente, eu assistindo aqui a aula, eu estava estudando anteriormente a aula, e eu fiz um comentário dele, foi um assunto complexo, difícil da gente absorver, de entender e vivenciar tudo que todos esses assuntos que foram abordados hoje, mas também estimulante para que nós possamos refletir, né, essa necessidade dessa nossa melhora. E, nesse aspecto, né, a Joana é perfeita, a Joana de Ângeles, né, vem trazendo temas super atuais, falando dessa questão aí de mídia, desse envolvimento. O Carlos falou lá de massa de manobra, que muitas vezes a gente se sente nesse meio dessa turbulência, a gente vai na onda, né, inconsciente, sem ter realmente a noção real do que está acontecendo, e de repente a gente se vê envolvido em situações que a gente não tem nem ideia real do que está acontecendo. E a Denise colocou uma coisa muito interessante aí também, que a mídia, se a gente liga a TV, vai procurar ver o noticiário, a gente fica aterrorizado, dá para quase que entrar em depressão. Via de regra, se fala das coisas negativas. A gente esquece, mas que quantas coisas boas. Nesse exato momento que nós estamos aqui, quantas outras coisas boas estão acontecendo no mundo? As coisas negativas acontecem, mas o que chama a atenção ainda no nosso mundo são as coisas negativas. Então, nós precisamos ter esse olhar. É isso que o Ruela falou aqui sobre a questão da esperança, de dias melhores, né? de que nós olharmos para nós com mais respeito. Foi falado também do auto-amor, né? A diferença entre amor próprio, nós vamos falar sobre isso, que se confunde, mas de nós valorizarmos o nosso auto-amor, para que nós possamos ter mais consciência e mais carinho, mais cuidado com a gente mesmo. Selecionar mais as coisas que a gente fixa, como a Denise bem colocou, a gente fixa, às vezes, em coisas tão pesadas que a gente vê em noticiários, tal, que a gente acaba, gera ansiedade, gera medo. A Vanessa falou da preocupação dela com os filhos, é uma preocupação real. A Maria falou sobre a questão dos jovens que não estão tendo muito fundamento, os jovens estão vivendo uma vida tão turbulenta, né? Tão assim, sem uma informação mais espiritualizada, né? Então, cabe a nós, pais, nós familiares, avós, como nós aqui, né? Estar alerta com esse olhar, estimulando os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que nós convivemos, para trazer mais para esse aspecto, né?
mais espiritualizado da vida. Porque senão, realmente, vê que o índice de depressão está cada vez maior no mundo. Estava vendo uma estatística de medicamentos para antidepressivo, o quanto que aumentou. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, estão entrando em pânico, realmente. Né? E o que nós vamos falar no nosso assunto, da irmã Silufo, que é também ela, um espírito fantástico. Ela aborda muito toda essa questão de psicológica, desse desenvolvimento humano. Então, e ela é de uma doçura tão grande que ela coloca as coisas, a realidade da vida, do que nós estamos vivendo, mas ela sempre oferece também, nos dá assim, uma dica de como a gente lidar com essas adversidades. Então, assim, vai ser muito bom esse assunto que nós vamos tratar da irmã Silufo, que vai ser extremamente consolador, vai trazer muita esperança para nós, que vai trazer para nós algo assim, uma vontade de ser melhor, de nós nos amarmos, de olhar para nós com mais carinho, com mais respeito. E é isso, e começa por nós. Se nós começamos, nós nos valorizando, tendo esse cuidado conosco mesmo, aí nós conseguimos levar isso para o nosso entorno, para todos que nós convivemos. O nosso tempo vai ser... Não só introduzir. Eu vou só começar a dar a introdução, vai ser instigante até para a gente esperar a semana que vem, né? Gente, então, como vocês estão vendo aí, ó, Irmã Silufo de la Jonserre, não sei falar francês. Enfim, uma breve descrição dela, e ela nasceu lá em 1841, numa cidade lá bem próxima a Paris, né? E ela era de uma família nobre, né? Ela morava, né, a residência oficial dela era tipo um castelo que tinha lá da época do Napoleão, tá contando a história dela e de outros nobres. E o pai da irmã Silufo era um rico produtor de vinho e trigo, né? Era uma pessoa, famílias realmente de muitas posses financeiras, de famílias nobres na época tradicional, né? E essa família do Fo residia num castelo medieval que eles receberam de herança dos antepassados. Então, era uma menina, uma criança muito bonita, e foi uma moça também muito bonita, né? Então, foi criada, nasceu nesse ambiente mais nobre, né? E está aí contando a história dela, né? Em 1853, a filha dos Dufour começou a apresentar inquietudes, desequilíbrio nervoso. Ela era uma menina que ouvia vozes, que via vultos, via pessoas, conversava com outras pessoas, e os pais dela ficaram extremamente preocupados, inicialmente achando que ela estava com algum problema psiquiátrico, tudo. Enfim, o pai, sabendo, na época, né, dos movimentos, já começavam a se falar do espiritismo de Kardec muito bem conceituado, né? E então o pai dela resolve ir com a menina, era uma mocinha, uma adolescente, procurar o Kardec para conversar com ele, para ver se ele tinha alguma explicação para aquilo que acontecia com a filha deles, né? E ali ficou detectado que ela era uma médium de um potencial muito grande, e ela se dedicou assim de alma, entrou de corpo, espírito e alma, assim, em ajuda ao Kardec. Então, ela é contemporânea de Kardec, ajudou muito na codificação do espiritismo, né? E até hoje ela continua trabalhando no plano espiritual. Ela trabalha muito desse lado psicológico, ela trabalha no conjunto da equipe do Eurípides Barçanufo, no Hospital Esperança, e é um espírito realmente, pode pensar aqui, é um espírito, vou deixar aqui que não vai
adiantar a gente passar muito, é o espírito de um carisma. Volta para a tela, por favor, que nem vou entrar. Não, deixa eu só falar o seguinte, para engatar com do conflito, só para Então, engatar. é um espírito assim de um carisma, de um amor tão profundo. As palavras da irmã Sinfu são tão assim consoladoras que só de ler os livros dela a gente engrandece a nossa alma, acalma. Nós vamos falar, então, o nosso tema que nós vamos falar é sobre a consciência de si, esse estímulo que ela nos instiga a procurar, a ter essa consciência de quem nós somos, né? Então, vamos usar como base o livro Reforma Íntima Sem Martírio e vamos falar esses assuntos, essas fases do descobrimento de si, né? Que são fases que até foi falado aí. A primeira fase que ela fala, quando nós vamos em busca de quem nós somos ou o que nós somos, a primeira coisa que gera é conflito. Conflito nela, quero ou não. O que, então, nós vamos falar com detalhe de cada item desse na semana que vem. Então, a primeira coisa, esse conflito, essa coisa na nossa mente, essa turbulência, e irmã se dá umas dicas muito boas, como nós resolvermos esses conflitos. Ela fala também da observação de si. Eu gosto muito dessa parte, quando ela estimula, ela nos estimula muito a ter esse olhar com mais respeito, com mais carinho, o auto-amor para nós mesmos, né? Ela nos estimula muito a gente celebrar, falando com as minhas palavras aqui, as nossas pequenas vitórias. Muito bonita essa parte que ela fala. E fala também da perseverança, né? Fala que o seguinte, que nós não devemos nunca desistir de dar continuidade nesse nosso anseio, nesse nosso desejo de melhora, de sermos melhores, né? Fala que sempre que houver uma queda, que nós devemos levantar. E, finalizando, que foi falado aqui sobre a esperança, que é a nossa palavra de ordem. Esperança é recomeçar. Recomeçar quantas vezes necessário for. Tantas vezes, se nós errarmos, se nós cairmos, se deslizarmos, nós devemos ter sempre essa esperança, que nós iremos conseguir ser melhor. Voltando aqui para a nossa tela, a gente já encerrando a nossa... Então, nós só demos aí uma degustação, né? Uma degustação do nosso assunto que nós iremos tratar semana que vem. Vocês têm o material, podem ler, e aí a semana que vem a gente discute junto. Já vai ser presencial semana que vem? Vai. Olha que maravilha! Ele está colocando aqui que vai ter a nossa aula presencial. Então, eu vou poder falar desses assuntos presencialmente com todos vocês. Então, é isso, né? Então, foi muito bom a conversa. Não pensamos que iríamos conseguir, né? Mas vocês estão muito faladores, esse é o problema. Não, mas é bom, é bom quando gera. Nossa, é ótimo. Essas discussões. E isso foi só o começo, porque esses assuntos vão ser discutidos durante, né, algum tempo. Então, a gente vai falar de educação, vai discutir essa questão, vai falar das virtudes, desenvolvimento das virtudes, discernimento, o que é senso crítico, como é que você faz, como é que não faz, que tudo isso faz parte do nosso processo. Então, quer dizer que a semana que vem é nossa aula presencial. Então, gente, já falando, por gentileza, o máximo de vocês que puderem, e a aula presencial, vou amar rever os que eu já conheço pessoalmente, né? E aqueles que na primeira aula não puderam ir presencial, por favor, tentem ir para que nós possamos. Que é bom
ainda bem que existe essa oportunidade do online que atinge mais pessoas, né? É, isso que ela está falando. A aula é presencial, mas vai ter a gravada, não lá, mas vai ter a gravada conjugada que vai ser colocada. Quem não for, não vai ficar sem aula também. Mas a presencial é bom, essa energia, esse calor humano, né? Vai ser muito bom. Carlos, por favor, pode falar. Ana, desculpa interromper, Zé. A minha pergunta seria só se será no CEAL mesmo. No CEAL, às 20 horas, Mesmo pode horário, pegar 19h45, nós estaremos lá esperando vocês. Vai ser o mesmo horário. Tá bom, obrigado. Perfeito. E é isso então, minha gente. Alguém quer colocar mais? Estou querendo muito conhecer todos vocês que eu não conheci pessoalmente, né? Então, nós vamos ter oportunidade na próxima aula de nos vermos pessoalmente. Então, já tiveram aí uma degustação do próximo assunto, podem ler o material e vamos falar sobre... vai ser uma aula extremamente estimulante, consoladora, uma aula assim boa. A irmã Cido foi, eu sou assim, eu imagino, não tenho certeza, mas eu acho que ela é pedagoga, porque ela tem toda a linguagem dela, para quem é professor, Carlos ou outros professores que tiverem aí vão entender o que eu estou falando. Ela tem uma linguagem pedagógica toda que ela tem toda uma metodologia de professores, então, de pedagogas, né? Então, eu sempre penso, acho que é por isso que eu gosto tanto dela. Então, a linguagem dela não é tão simplesinha, mas ela consegue colocar, ela fala das dificuldades da vida e sempre fala, dá uma forma, uma sugestão de como a gente aliviar as nossas dores emocionais, né? É isso. Gente, demais. Quanto mais vocês participam, melhor fica. Pode ter certeza disso. Agora que está todo mundo feliz, inspirado, alguém faz a prece para a gente. Eu acho que até a Maria, que ela está com a mãozinha assim, opa, vai ser eu hoje. Maria, vai ser eu hoje, então. Ó. Não está, ela está assim, meu Deus, agora, é hoje. Não sei, eu acho que eu li pensamento aí. Pode ser, morro de vergonha. Tá vendo como a gente sente que ela estava assim com a mãozinha assim. Hoje é meu dia, né? Então vamos lá, vou fechar meu microfone, tá? Tá bom. Então vamos nos acalmar, fechar nossos olhos e agradecer, né? Agradecer a Deus, Jesus, por esse momento, aos nossos mentores, todos que estão aqui presentes, né, com a gente, por mais esse momento que a gente teve hoje de conhecimento, de esclarecimento, né, e que a gente possa, né, a cada dia que a gente acorda, ser um pouquinho melhor, né, subir um degrauzinho por vez, mas não desistir nunca. Então, eu só tenho a agradecer esse momento e que a nossa semana seja abençoada, seja iluminada, que cada um tenha abundância nas suas vidas. Gratidão, gratidão por esse momento. Obrigado. Fred, a gente vai falar, tá? A gente tem umas coisas para falar com você. Não vamos falar hoje, né? Para não. A gente fala depois. Fala pelo WhatsApp, manda mensagem, né? Gente... se der para a gente até uma horinha para a gente conversar, que eu tenho os relatos para te falar. Gente. Falo depois.
Valeu Obrigada. Um demais. abraço Um para abraço todos. para todos noite a vocês. Boa Eu noite, vou gente. contar Até cada segunda. segunda essa semana, Boa esperando noite. segunda-feira Boa vocês. noite a Segunda todos. Por estaremos favor, lá. tentem o máximo que puderem de vocês irem, tá bom? Vamos sim. Fiquem com Obrigada, Deus. gente. Boa Tenham uma noite. noite abençoada. Boa noite, obrigado, gente. Boa noite. Vamos orar uns pelos outros. É isso aí. Boa noite para todos. Estou Obrigado, parando a cara. gravação aqui.